Se você está procurando um MacBook da linha M e está em dúvida sobre qual modelo pegar, fica nesse vídeo que eu tenho certeza que ele vai te ajudar a fazer uma boa escolha. Antes da gente ir para o assunto principal, que é falar dos MacBooks, mostrar para vocês aqui como que ele se comporta com vários plugins abertos, né, da minha saga, porque que eu tive tantos modelos e qual que eu estou usando atualmente. Só preciso falar algumas coisas aqui que eu acredito que já vai dar uma boa filtrada aí para a maioria das pessoas que está buscando o seu primeiro computador ou está pensando em fazer um upgrade e não sabe, não entende muito do assunto. Então, falando em áudio, a gente precisa se atentar a algumas coisas. A primeira delas é que GPU não faz diferença para quem vai trabalhar com áudio, tá bom? Então, se você está vendo alguma máquina aí que ela tem um número alto de GPUs e você tá achando que isso vai te dar vai te influenciar positivamente na performance ao vivo, esquece, isso aí não faz diferença, tá bom? Isso aí vai fazer diferença para quem quer ter um computador para jogar, para fazer outras tarefas. Se você está dimensionando o seu orçamento ou o seu investimento unicamente para tocar, isso é irrelevante, tá bom? Onde você precisa investir bem o seu dinheiro? Em memória RAM, tá? Então é muito importante que o computador tenha uma boa memória RAM e quanto mais, melhor, que é a memória temporária, onde ele vai armazenar ali e deixar os seus timbres abertos, senão vai dar gargalo, não vai ficar enroscando, tá bom? Então, se você tem um orçamento fechado e você está em dúvida entre pegar um computador com uma memória RAM mais baixa e mais SSD, ou uma memória RAM mais alta e menos SSD, dê preferência em pegar a memória RAM. O SSD você consegue instalar suas bibliotecas no SSD externo e carregar para dentro do computador. Já a memória RAM, ela é muito difícil de você conseguir trocar. E aí falando de MacBook da linha M, é quase impossível. Por quê? Porque eles são MacBooks que têm o SSD e a memória RAM unificada. Ou seja, você escolhe esse modelo e vai ficar com ele até o fim da vida útil desse computador, tá bom? Então, fica atento para você não pegar uma máquina e se arrepender, tá? Porém, eu garanto para você que no fim do vídeo você vai ficar surpreso com a performance de um Air M1 com 8 GB e 256 de SSD. Mas, continuando. Segundo fato que você tem que se atentar é a velocidade do processador em single core, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem um computador com vários cores e cada core ele tem uma velocidade. Os programas de áudio eles fazem o uso da CPU, né, em sua maioria, em single core. Então eles trabalham com o processador em single core. O que isso quer dizer? Vou dar um exemplo prático. Se você tem um computador i5 aqui, com um processador quad-core i5, com uma velocidade lá, um clock em single core de, um exemplo, 2.2, e aqui você tem o i7, quad-core também, com a velocidade de single core de 1.8, dê preferência para pegar o que tem a velocidade maior em single core, tá bom? Nem sempre você vai, né, quando a gente olha, vê i5, i7, a gente tende a achar que o i7 é sempre superior ao i5. Não é bem assim, tá bom? Então, o que você precisa pesquisar na hora de escolher um computador é o quanto ele entrega de performance em single core, porque isso vai fazer toda a diferença na hora de rodar os plugins. Os plugins eles rodam em barramentos lá, eles são processados em single core, então isso faz toda a diferença. E por que faz diferença ter um computador com esse processamento rápido em single core? Quando a gente fala em programa de áudio, a gente tem algo que chama buffer size. O buffer size ele é o valor que você coloca lá na hora de escolher a velocidade do seu programa. E o que isso significa? Ele vai controlar a latência, tá bom? Se você já ouviu essa palavra aí, a latência ela é o quê? Ela é o tempo que o computador demora para te devolver, você mandar uma informação para o computador, ele receber essa informação e te devolver o som, certo? A gente abre um plugin lá de piano, então a gente quer tocar, o computador recebe essa informação e devolve o som de piano pra gente, né? Sai nos PAs e tudo mais. Então o buffer size, ele é isso, são os valores que você vai colocar lá e que ele vai ditar essa latência. Quanto menor o buffer size, menos latência você vai ter, porém, isso vai te consumir muito mais CPU. Quanto maior o buffer size, mais latência você vai ter e ele vai fazer um uso menor de CPU. Então, você precisa achar um ponto de equilíbrio aí entre o que o seu computador aguenta te entregar e o que você consegue tocar, né? Que a latência não vai te atrapalhar, tá? Então, um número aí ideal, na minha opinião, é entre 128 e 256, dependendo do timbre,
né, da situação, você até consegue usar 512, mas aí você já começa a sentir atraso. E aí não é legal, isso aí pode te atrapalhar na hora de você tocar, ok? Então, agora a gente vai, eu vou falar do assunto principal do vídeo, que são os MacBooks, né? Talvez você está assistindo aí porque você quer saber como ele se comporta com o áudio. E eu preciso primeiro explicar para vocês, né, como que eu cheguei nos modelos que eu tenho e por que que eu escolhi eles. Bom, eu tive o meu primeiro MacBook da linha M foi um MacBook Pro M1. Mas antes da gente continuar o vídeo aqui, só fazer uma breve explicação. A Apple ela trabalha com 3 linhas de processadores M. Então ela tem o M normal, que é o M de entrada, o M Pro e o M Max. Então fica atento na hora de escolher o seu computador, tá? A esses detalhes aí, porque é um pouco confuso os nomes, mas eles têm uma grande diferença entre eles. São parecidos os nomes, mas a diferença entre eles é enorme. Então, voltando, eu tive meu primeiro MacBook M, foi um MacBook M1 de entrada, 8 GB, 256 de SSD. Eu instalei todos os programas que eu uso nele. A minha sessão é extremamente pesada. Eu uso muitas instâncias de pad. Eu não uso muitos patches. Eu uso um patch só com tudo, né? Com tudo aberto ali. Então eu tenho todos os timbres na mão. Eu não uso por música separado, tá? Se você mexe já com programa de áudio, você sabe o que eu estou falando. Então eu uso só uma grande seção toda aberta, tá? E aí ele rodava muito bem. E por uma questão de oportunidade, eu comprei um MacBook Air também, um M1 Air de entrada. Então eu fiquei com 2 computadores, MacBook Pro M1 e o MacBook Air M1. Qual que é a diferença do Air pro Pro? O Pro tem ventoinha, tem uma tela com um pouco mais de brilho, tem algumas coisinhas ali que entra naquela questão que eu te falei, não vai fazer diferença para quem trabalha com áudio, tá bom? Então eu tinha um MacBook Pro, peguei o MacBook Air, instalei toda a minha sessão no MacBook Air, imaginando que ele me entregaria uma performance menor. E para minha surpresa, são exatamente o mesmo computador. Ele entregou exatamente a mesma performance, roda com o mesmo CPU load, então eu não senti diferença nenhuma de sair do Pro pro Air. E aí eu fiquei com o MacBook Pro parado aqui e estava usando o Air para ir trocar por aí, né? E ele estava me atendendo super bem, né? Ele está até atrás aqui agora. E aí apareceu uma outra oportunidade, eu peguei um MacBook Pro M1 Pro. Eu dei o meu MacBook Pro de entrada e fiz esse upgrade. Peguei o MacBook Pro M1 Pro. Por quê? Porque eu queria instalar o Omnisphere. Eu pensei, bom, eu já vou pegar uma máquina que eu tenho certeza que vai rodar o Omnisphere, porque ele é um programa muito pesado. Eu quero que ele me entregue uma máquina que me entregue uma boa performance ao vivo, mesmo com esses plugins, né, bem pesados. Instalei o Omnisphere, todos os meus timbres, né? Fiquei com uma sessão extremamente grande, pesada, rodando várias instâncias do Contact, várias instâncias do Omnisphere, e ele rodou tranquilamente bem, tá? É incrível, é um absurdo o que o M1 Pro entrega. Ele é como se fosse 2 chips M1 juntos, tá? E aí falei, bom, vou testar, vou instalar esses plugins e essa biblioteca, todos esses timbres no Air. E para minha surpresa, o Air rodou extremamente bem também. Então, ou seja, não haveria nem a necessidade de eu ter investido no MacBook Pro M1 Pro, tá? Então, agora a gente chega na parte do vídeo que eu vou mostrar para vocês e por que eu fiquei assim tão surpreso positivamente com um computador desse. Eu confesso que eu nunca vi nada igual, porque assim, tem computadores melhores, ele não é perfeito, ele tem uma limitação de entradas, você tem só 2 USB-C, então isso te limita um pouco. Porém, em performance, com o tamanho que ele tem, o peso que ele tem, por ser uma máquina tão compacta, eu nunca vi nada igual, tá bom? Então eu vou mostrar aqui para vocês a tela do computador agora. Esse vídeo não é um vídeo sobre timbres, tá, pessoal? Eu não vou gravar a tela, porque eu não quero que o fato de eu estar gravando a tela influencie no CPU load ali, porque com certeza vai. Então eu quero mostrar para vocês aqui, vou filmar do celular mesmo, para vocês entenderem o que eu tô falando, né? E o quão absurdo é essa performance dele, tá bom? Bom, pessoal, então eu tô aqui, ó, tá? Com ele aberto, sessão aberta. Só para vocês terem uma ideia aqui. Eu tenho aqui um vocoder, um armpad nativo, é sampleado, mas é um VST nativo do Mainstage. Aqui eu tenho um pad do Labs. Aqui eu já tenho 3 instâncias do Omnisphere de cara, né? Aqui eu tenho um RetroSynth que ele também é meio pesadinho, que ele está simulando o Prophet. Aqui eu tenho um outro Omnisphere, então, ou seja, só aqui
eu tenho 4 instâncias do Omnisphere aberta, tá? Aqui eu tenho um plug que eu sampleei para dentro do main stage. Aqui eu tenho um synth bass. Toda essa seção aqui em verde é a minha seção de segundo teclado, tá? Então quando eu ligo o segundo teclado, os timbres estão aqui, tá? Então, mas eles ficam abertos aqui, ó, ficam ativos, tá? Essa seção vermelha aqui é tudo que eu uso de piano. Só para vocês entenderem, né, e dar um contexto aí. Eu tenho dois setups. Então eu tenho um setup onde eu levo o Nord, né, e abro essa seção aqui. Então eu uso os pianos do Nord somado com alguma coisa de piano ou outra aqui. E eu tenho uma outra seção onde eu levo o controlador, aí eu tenho 4 pianos lá, tá? Como que eu uso dessa forma aqui? Então, eu tô com esse canal aqui que tá escrito Nord, por quê? Porque eu plugo o Nord na placa de áudio, tá? Eu plugo nessa placa aqui. Ele entra, o sinal no computador, ele é processado aqui, ó. Então eu tenho aqui um canal de compressor, né? Um send de compressor e um channel EQ aqui, que é um equalizador, que ele só tem a função de tone, né? De deixar o timbre mais apagadinho ou mais aberto. Aí eu tenho um piano oitavado aqui. Eu tenho um piano felt, aí aqui já começa a ficar pesado de novo. Eu tenho um canal aqui com contact com o piano Nor, que é pesado. Tenho um outro piano aqui, que é um grand piano, que esses dois eu uso para somar com o piano da Nord. Eu tenho um canal aqui do Alchemy, que é um timbre que eu uso para algumas músicas especificamente, então ele fica praticamente desligado, né? Esse aqui eu não uso direto, então ele fica aí mudo. Aqui eu tenho dois plugins o playback aqui, ele tá disparando dois drum pads que foram sampleados. Aqui eu tenho um outro contact aberto só para drone, para pad contínuo. E aqui é a minha seção de sends, né? Então tá aí, ó. Seção extremamente pesada, tá? E cara, ele não trava, não dá gargalo, é um absurdo. Você vê que a CPU dele tá 24 aqui. E como que funciona? Eu acredito, tá? O MacBook Air ele tem 4 cores de eficiência e 4 de performance. O que isso quer dizer? Que quando você está usando um plugin pesado, ele faz a CPU de performance entre ação. Quando você não está usando, ele fica na CPU de eficiência, que é para economizar e não gastar bateria. Então, por exemplo, se você olhar ali agora, ele está ali, ó, CPU load 20%. Se eu tocar aqui, automaticamente ele vai dar um pico ali, ó. É como se o plugin tivesse sido acionado, né? O computador, isso é uma coisa que eu acho, tá, pessoal? Então o plugin ele foi acionado, os CPUs de performance entram em ação, então ele dá um pico e depois ele volta a estabilizar de novo em 60. Nunca tive nenhum clipe digital, nenhuma travada, nada. Ó, vou dar uma ideia para vocês aqui, tá? Tô com tudo aberto aqui, ó, os plugins, tudo. Eu vou bater eu vou disparar primeiro um Continuous Pad. Então, veja só. Ó. Daqui a pouco ele estabiliza ali e acabou. Ele não sobe mais. Então, pessoal, só para vocês terem uma ideia, ó. É muito timbre tocando ao mesmo tempo. Muito timbre. Então, eu sinceramente estou... Assim, é incrível, tá? O que esse computador entrega. Se você tá pensando em pegar, pega o Air mesmo, que ele vai te... Cara, acho que ele vai servir para 90% das pessoas que estão procurando um computador para tocar. Tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que eu tenha ajudado você. Tentei fazer esse vídeo de uma forma mais bem explicada possível, tá bom? Esse é o vídeo que eu queria ter assistido quando eu estava pesquisando sobre esses modelos, né? Queria entender, ver ali como é que ele funcionaria com esses plugins. Posso garantir para você que é incrível. Bom, então é isso. Se você não me conhece, meu nome é Vini Delmontes, sou diretor musical, tecladista.
Se você gosta desse tipo de assunto, backstage de igreja, timbre, VST, teclado, se inscreve no canal, deixa um curtir aí e se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí que eu vou responder, tá? Tentei abordar tudo aqui mas se ficou alguma dúvida pode escrever aí que vai ser um prazer responder. Tamo junto, valeu!